A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuação aos dons do Espírito Santo. Segunda parte. É importante você observar isso. Mesmo que nós não conseguimos discernir os dons do Espírito Santo de maneira correta, é muito importante a gente entender isso. Só há a existência de 3 Espíritos. Primeiro, o Espírito de Deus. Segundo, o Espírito do homem. Terceiro, o espírito do diabo. Jesus, ele percebeu que quem falava na boca de Pedro, naquele momento, era Satanás. Paulo percebeu que quem falava na boca daquela moça era um espírito maligno, mesmo ela falando a verdade. Perceba. Vejamos o que a Bíblia diz sobre os dons ministeriais. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele deu esses dons ministeriais. Com qual finalidade? Perceba. Efésios capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E não é somente isto. Veja, Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E tem mais. Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Perceba que os dons não é para alguém ficar famoso, não é para alguém puxar para si a exaltação, não é para alguém sair por aí abrindo igreja e dando uma de fundador, presidente. Não é isso. É isso que nós vemos acontecer, mas os dons não são dados para isso. Perceba que os dons não é para alguém sair por aí comercializando a fé das pessoas, tirando delas a não tem nada a ver uma coisa com a outra. Percebam que todos que foram chamados por Deus e tiveram dons, exaltaram e glorificaram só a Deus. João Batista, o último dos profetas, foram falar para ele
a seguinte coisa: olha só, todos estão indo atrás daquele homem que você sempre falou dele. João Batista respondeu: para isso eu vim. Importa que ele cresça e que eu diminua. O meu gozo está completo. Ele é o noivo. E ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Olha. Nenhum deles alcançou fama. Não. Nenhum deles alcançou o pódio. Pelo contrário, tiveram foi muito sofrimento pelo nome de Jesus Cristo. Outra finalidade dos dons: usá-los em favor dos descrentes. Nós vemos isto na vida de todos eles. Ninguém agiu diferente. Mas nos nossos dias, são muitos que precisam ser colocados à prova, tanto fora da igreja quanto dentro dela. São muitos os crentes que na igreja não têm dons espirituais. Então perguntamos por quê? Muitos é falta de conhecimento sobre a obra de Jesus Cristo. Por isso que Paulo começa o assunto sobre os dons dizendo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui Paulo está dizendo ser ignorante tanto no receber quanto no usar. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons do Espírito Santo é para nós, e não precisamos fazer nada para receber. Os dons são dádivas, presentes de Deus para os crentes, para o bom andamento da obra. Perceba, mas alguns não recebem mesmo, e por isso preferem defender o pensamento sensacionalistas. Defende que após a morte do último dos apóstolos, cessaram os dons. Mas, felizmente, este pensamento não tem fundamento bíblico. Quem defende esse pensamento não tem argumento para discutir. Existe outro grupo, e é o grupo dos que têm, mas não se importam com o que têm. Não se importam com o que tem, o dom fica enterrado. Então a pessoa começa a viver despercebido com respeito ao que tem, se tornando um crente inútil. Vamos terminar. A palavra de Deus nos dá um aviso muito sério. Entendemos que os cultos na igreja de Corinto era uma desordem total, mas Paulo reconhecia que as manifestações eram sim do Espírito Santo, e orienta os irmãos a ordem e decência quanto ao uso dos dons. Enquanto isso, Paulo tratava com a igreja de Tessalônica, que cometia um erro ainda pior. Com medo de desordem, impunha uma ordem extrema nos cultos. Desprezavam as profecias, extinguiam o Espírito Santo, apagavam as manifestações espirituais.
e se engessavam dentro do culto. Olha que perigo! Então Paulo escreveu a eles dizendo: não façam isso. Observe tudo e retém o bem. A ordem exagerada faz a gente pecar contra Deus. É importante que tenhamos disciplina. E como exercer disciplina? Como? Como exercer disciplina? Fazer tudo com muita consciência e equilíbrio. Porque como que alguém em um estado inconsciente pode dizer que o Espírito Santo está usando ele? E depois dizer: não vi nada, não sei de nada, nada me lembro. Que isso? Com respeito a isto, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso significa que alguém sendo usado pelo Espírito Santo tem plena consciência de tudo. O Espírito Santo não usa alguém de forma que ele fique inconsciente. Ninguém sendo usado pelo Espírito Santo perde a sua compreensão. Ninguém perde a condição da capacidade humana. Ninguém perde a razão. O Espírito Santo não usa alguém como se fosse uma possessão. Eu não sei o que eu fiz, o que falei, não me lembro de nada, não sei se caí, não sei se pulei, não sei onde bati. Os dons do Espírito Santo se manifestam em plena razão, de maneira decente e ordenada. Quem faz bagunça em culto não é o Espírito Santo, é o homem ou a mulher. Jamais nós podemos atribuir desordem, bagunça ao Espírito Santo. Somos nós mesmos que fazemos tudo isso. Amém? Fique com essa explicação sobre os dons do Espírito Santo, para o seu crescimento espiritual. Deus seja louvado.